What up, IF Academy, lugar onde o seu inglês fica forte. Guys, are you ready for English training today? Guys, estamos de volta treinando o nosso inglês. Bora, let's go! Hoje a gente vai treinar a diferença do going to, do will e até de bônus a gente vai treinar o would. Ok, guys? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no computador para ver os seus comentários. Aqui tá o Instagram. But let's go, guys! A última vez que eu fiz essa live, teve vários comentários de um monte de pessoas reclamando da diferença do going to e do will. Só que a grande verdade, guys, é que o que? Muitos livros defendem a tese que o going to é uma coisa que, nossa, eu tenho certeza que eu vou fazer. O will é uma coisa, uma suposição. Só que, balela, guys, eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões. Alright? Deixa eu abrir. Alright, guys. Então, vamos lá. Muitas pessoas pensam que o will, quando eu falo assim, I will train, eu vou treinar. Guys, isso não está certo, ok? E é muito importante vocês entenderem que I will train é eu treinarei. O will, guys, ele conjuga o verbo no futuro. Ou seja, o que seria isso, conjugar o verbo no futuro? O will, guys, quando você fala I will train, é eu treinarei. Aí você fala, poxa, Bruno, nossa, como assim? Eu vou treinar e eu treinarei, não é a mesma coisa? Olha só. I will train é eu treinarei. E é importante que você saiba isso, que é eu treinarei e não é eu vou treinar. Por quê? Porque a partir do momento que você pensa que é eu vou treinar, faz toda a lógica. Eu não entendo porque as pessoas pensam que é eu vou treinar. I will train. Porque encaixa que nem uma luva. 3 palavras, 3 palavras. Mas, guys, olha só. Se você fica pensando isso, quando chega o momento de aprender I am going to train, que de fato é eu vou treinar, aí você fica confuso. Porque você fala, nossa, eu pensava que I will train é eu vou treinar. E agora você está me falando, teacher, que I am going to train é eu vou treinar? Então o barato sai caro e isso causa inconcordâncias no seu inconsciente. Isso vai trazendo mais inibições para na hora que você for falar inglês, você fica com dúvida. Porque você, peraí, mas por que está mudando toda hora? Guys, não está mudando toda hora. Mas é importante você aprender certo desde o começo, porque eu vou falar de novo, barato sai caro, guys. Você tem que entender que I will train é o quê? Eu treinarei. O will conjuga o verbo no futuro. Fala aí comigo, guys. Vou fazer que nem eu faço com meus alunos. Fala comigo, o will conjuga o verbo no futuro, ok? O que o will faz? Conjuga o verbo no futuro. Então, o que é I will play? Eu jogarei. O que seria I will eat? Eu comerei, ok? Se você quiser falar, guys, eu vou comer, aí seria I am going to eat, ok? Eu quero ver alguém escrever aí, guys. I will sleep. O que é I will sleep? Quero ver, guys, quem sabe o que é I will sleep? Falam aí, guys. Let's go. I will sleep. E o que seria I am going to sleep? A diferença entre os dois, que a gente nem chegou no would ainda, guys, mas a gente vai falar sobre ele e vai ficar super simples a diferença entre um e o outro. Muitas pessoas, ó, enquanto vocês estão falando aí, I will sleep e I am going to sleep. Ó, Eloy falou aí, eu dormirei, eu irei dormir. Mommy, Lulis, minha mãe, ó, não me enrola, mãe. Sabe por quê? Eu irei dormir, tá errado? Muitos brasileiros têm o costume de falar eu irei. Fala eu irei pra tudo. Eu irei jogar, eu irei falar, eu irei dormir, eu irei... Guys, aonde que fica o tal do sleep? Eu irei dormir, tá errado, é eu dormirei. Mas é comum, no português a gente acaba falando assim, eu irei fazer tal coisa. Eu irei mandar um e-mail para você. Não, é eu mandarei para você. Ok? Aí, ó, olha só, a lógica fica clara do eu irei dormir errado, porque olha só, se você pensa assim, eu irei ao shopping, beleza, é will go. O verbo de fato é o go. I will go. Mas agora se você fala, eu irei comer, aonde que fica esse tal do comer? Mas fica, mas eu estou indo lá na pizzaria, Bruno, eu irei comer na pizzaria. Ok. Então pensa, como que você falaria assim, eu irei ficar aqui? Não faz sentido, aí você viu que eu te peguei, né, guys? Eu irei ficar aqui, não é. É eu ficarei aqui.
Então, ó, recapitulando para quem chegou agora. Hey, Mr. Will, how are you doing, sir? O will conjuga o verbo no futuro. Hey, Patty, how are you doing? Hey, Leila, how are you doing? Alright, guys, eu quero ver da onde vocês estão assistindo isso daqui. Comentam aí, guys, da onde, se vocês estão assistindo no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, na Alemanha, comentam aí, guys, da onde vocês estão assistindo. Alright, o will conjuga o verbo no futuro, é importante vocês saberem isso. É mais importante do que você saber a diferença entre will e going to. Muitas pessoas, elas ficam falando, discutindo, debatendo. E tem livros que defendem uma tese, tem professores que defendem. A última vez que eu fiz live sobre esse tema aqui, teve um monte de comentários, os professores falando que eu não sabia nada, mas vocês vão tirar a sua conclusão. As pessoas ficam debatendo a diferença entre, se eu falo, eu irei dormir, e eu vou dormir, I'm going to sleep, and I will sleep. Eles falam que o going to é uma certeza. Quando eu tenho certeza que eu vou dormir ou eu vou comer, eu tenho certeza. I'm going to eat. E o will não é. O will é um plano que eu estou fazendo. Guys, na prática isso não existe. Não existe isso na prática. Como é que você vai saber se você vai fazer ou não vai fazer tal coisa antes de você falar? Guys, a única coisa que eu quero que você entenda é que will conjuga o verbo no futuro, I will sleep, eu dormirei, e I'm going to sleep, eu vou dormir. Agora vamos lá, se eu falo pra você assim, vamos ver qual que é certeza e qual que é incerteza. Se eu falo pra você, I will sleep early, eu dormirei cedo. Olha só, ou eu falar assim, I am going to sleep early, guys, I am going to sleep early. Claro que o I'm going to, eu vou dormir cedo, parece que eu estou tendo mais assertividade, que eu vou dormir de fato cedo. E o outro, parece que eu dormirei cedo, quiçá. Mas não, guys, olha só, se eu posso inverter a minha intenção, minha entonação aqui, olha só, eu falo assim para você, I'm going to sleep early, ou eu vou dormir cedo. Ou eu falo assim, eu dormirei cedo. I will sleep early, ok? I will sleep early. Aí agora, guys, vocês me falam qual que é mais certo ou qual que é menos certo, ok? Tá entendendo, guys? Tudo depende da sua entonação. Ó, Fernando, se você fala I'll go to the gym, I'll é a contração, né, guys? I will vira I'll go to the gym. Você está falando eu irei à academia. E pode ser irei porque você está conjugando o verbo go, o ir. Eu irei à academia. Agora, se você falar I'll train, não é eu irei treinar, é eu treinarei, porque o will conjuga o verbo no futuro. Ok, guys? Essa sacada que eu quero passar para vocês, guys, alright? Que will conjuga o verbo no futuro. Não pensa que will é vou. Só porque você está vendo três coisas. Se você pergunta para o seu professor na sua escola de inglês, teacher, I will play, eu vou jogar, e ele fala, beleza. Guys, talvez ele foi pego desprevenido e ele está falando, futuro é tudo igual. Não é, guys. Isso daí causa uma incongruência no seu inconsciente. Aí você acaba pensando que toda vez o inglês está mudando. É importante você saber, ó, eu estou enchendo o saco, mas é assim que funciona o aprendizado, tem que ficar martelando, tem que ficar treinando até a pessoa entender. I will drink water, é o quê? Não é eu vou beber, é eu beberei. Ok? Eu vou beber é I am going to. Então eu vou ajudar vocês aí, guys. Sempre quando você for usar o vou, de fato, o auxiliar vou, você tem que usar pessoa, o pronome, no caso I, depois o verbo to be, am, going to. Se fosse he, she, ou Fernando is going to drink water. Então, he, she, it, você vai usar o is, ok? It is going to work, vai funcionar. Um objeto vai funcionar, o it é um objeto. They are going to sleep. Eles vão dormir. Como é que é? Eles dormirão? Então olha só. Eles vão dormir. They are going to sleep. Eles dormirão. They will sleep. Alright?
E se fosse we, você também vai usar o are. We are going to train a lot this year. Vamos treinar muito esse ano, guys, ok? Esse daí é o vamos, o going to. Se eu falar we will train a lot this year, nós treinaremos muito bem esse ano, porque o will conjuga o verbo do futuro. Alright? Então, ok, guys. Continuando, o you também usa o are. Ok? Eu tô agora, para quem ficou até agora ou quem está assistindo no replay, o would, guys. O would. Qual que é a tradução do would? Vamos começar por isso. No Facebook aí, guys. Eu tô vendo que vocês estão live aí. Escreve aí. Qual que é a tradução do would? Ou aqui no Instagram. Fala. O que quer dizer would, guys? Isso que eu quero saber. Come on. Não é gostaria. Muitas pessoas pensam que o would é gostaria. Sabe por quê? Que ele é amigo do like. Sempre ele anda junto com o like. Ele sabe? Como é que é o ditado em português? Diz com quem tu andas que eu digo quem tu és. Ou eu direi quem tu és. Então, o would, ele não tem tradução própria. Ele é que nem o will. O would, se o will conjuga o verbo no futuro, I will train. O would, ele é primo irmão do will. O would, ele conjuga o verbo na condição. O would conjuga o verbo na condição. O que seria isso? O would conjugar o verbo na condição. Guys, coloca numa condição assim, ó. Primeiro vamos colocar conjugar no futuro. I will train. Eu treinarei, que é diferente de eu vou treinar, que é I am going to train. Beleza. I will train, eu treinarei. I would train. Ó, condição. Como que eu vou conjugar isso na condição? Coloca numa condição. Se eu tivesse mais tempo, eu treinaria. Tá vendo? O will train é treinarei. Would train é treinaria. Então, tanto will quanto would, eles são modais. E eles modificam o verbo. Ok? Então, vocês estão entendendo? Eu quero ver alguns exemplos com would. Como que você falaria? Se a comida estivesse pronta, eu comeria. Tá vendo que é uma condição? I would eat. Eu comeria. O will seria eu comerei. I will eat. Come on. Olha só, guys. Recapitulando. O will conjuga o verbo no futuro. Quando você fala I will speak, não é eu vou falar. É eu falarei. Isso que é conjugar o verbo no futuro, guys. E é muito importante você entender isso, porque eu estou te falando que causa problemas. Se você fala, Bruno, mas ó, no futuro, a pessoa não vai me entender? A pessoa vai te entender que você está falando no futuro, porque no fundo das contas, eu treinarei, ou eu falarei, e eu vou falar, não é a mesma coisa? No fundo, chega no mesmo resultado. Só que você tem que entender a diferença de quando você está falando eu falarei e eu vou falar. Porque senão você vai pensar que você está pisando em ovos, que o inglês sempre está mudando. Aí na hora de conversar com alguém vai te dar um branco, porque você está com o quê? Incongruências no seu inconsciente. Quanto mais coisas você está confusa, menos confiante você vai estar para poder você falar. Então, guys, é importante você saber o que você está falando. Will conjuga o verbo no futuro. Pronto. I will eat, eu comerei. I am going to eat, ou o famoso gonna. I'm gonna eat. E quando eu respondo somente I will? Quando você, Fernando, quando você só responde o I will, ele funciona que nem qualquer outro auxiliar. Do you train? I do. Porque eu te usei o do. Agora, will you train tomorrow? I will. Você pode sempre responder com o mesmo auxiliar que a pessoa te perguntou. Ok? Yes, você pode responder o I will. I will. Vou. No português, você vai falar I will. Você está respondendo com o mesmo auxiliar. Você pode sim. Olha só, guys. Will conjuga o verbo no futuro. Going to ou gonna. O gonna junto é o vou. Quando você vai contrair, que geralmente na prática as pessoas falam I'm gonna train. I'm gonna train. You're gonna train. They're gonna train, ok? Então, guys, esse gonna ele vai juntar e é o vou, alright? E agora, o would, ele conjuga, ele é primo irmão do will, a tradução do would não é gostaria, ele conjuga o verbo no futuro. Hey, Mr. Anderson, thank you so much, man. Alright, let's go. Would conjuga o verbo na condição. Então, quando você está em dúvida se I would drink, é eu gostaria de beber? Não é, guys.
Porque o would conjuga o verbo na condição. Então, se tivesse água, eu, o quê? Beberia. Então, o would, ele trabalha que nem o will, eles são primo-irmãos. O will conjuga o verbo no futuro e o would conjuga o verbo na condição. Alright? Guys, esse é o treino, não tem mais o que falar, é simples essas coisas. Não se apegam no debate. Tem livros que defendem uma tese, tem professores que defendem, mas ó, livros não falam inglês. Então, quando você ficar na dúvida, qual que eu uso? Qual que é mais educado? Qual que tem mais certeza? Guys, eu posso manipular o sentido dependendo da minha intenção. Então esquece esse negócio de... se você perguntar qual que é a diferença de eu treinarei e eu vou treinar. Um é mais certo, outro é incerto. Guys, mas eu posso manipular, eu posso falar, eu vou treinar, eu vou treinar. Vocês sentem confiança? Eu vou. Guys, eu vou treinar. Tô falando, vou treinar. E agora se eu falar, eu treinarei. Mesma coisa. I will train. E, I'm gonna train. Não, tá vendo, guys? Depende, você pode mudar. Alright? Guys, é só isso daí. Assistem o replay aí, ó, quem tá entrando agora. Peace. Love you guys.